Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre principalmente a reforma da Previdência, que foi aprovada em segunda votação pelo Senado nesta terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. Vamos falar também sobre a condenação de Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, os gordinhos baianos que foram condenados pelos 51 milhões encontrados num apartamento e que agora não tem dono, não é de nenhum deles. Tem uma outra história que envolve o senador Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República em 2014, foi governador de Minas, senador e hoje é deputado federal. Bom, nós vamos fechar o nosso assunto de hoje, o nosso vídeo de hoje, com uma historinha que fala sobre os tempos de Lula. Todo mundo diz, olha, eu era feliz e não sabia. Na verdade, as pessoas não sabiam de absolutamente nada, como tudo indica que uma parte considerável delas continua não sabendo, tá? Vamos lá então para o nosso vídeo de hoje? A reforma da Previdência foi finalmente aprovada pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Primeiro, a Câmara Federal em 2 votações, depois o Congresso Nacional, inclusive com um aumento do número de votos em favor da proposta do governo. Houve, claro, os destaques apresentados pelo PT, pela Rede, pelo PDT, e serão votados nesta quarta-feira, dia 23. Mas o fato é que a matéria principal já foi aprovada e isso tem causado uma perturbação muito grande à maioria das pessoas, porque não é que exista desinformação. O assunto foi debatido à exaustão nos últimos 8 meses, desde fevereiro, quando foi apresentado o projeto do governo na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Então tem sido discutido à exaustão com todos os segmentos da sociedade. Aqueles que não participaram das discussões ou que não gostam, não é, alegando que não gostam de assistir jornal, de ler revistas jornalísticas, de acompanhar o noticiário nas rádios, os debates sobre a política. Bom, estes ficam aí dizendo o que lhes manda dizer aqueles que lhe mandam dizer aqueles que gostam de fazer a cabeça das pessoas, né? Quer dizer, fazer narrativas, construir narrativas e entregar para os outros ficarem repercutindo. Na verdade, a reforma da Previdência é boa, a reforma da Previdência tem vantagens inúmeras e visa, com toda certeza, resgatar o sistema previdenciário brasileiro do caos. Claro que nenhuma reforma ela agrada a todo mundo e nenhuma reforma é totalmente boa. Existem questões que são consideradas ainda de certo modo prejudiciais, com certeza, sobremaneira no tocante às regras de transição, porque muita gente não está compreendendo, muita gente está reclamando, por exemplo, que a aposentadoria agora vai acontecer apenas em função da idade, e de fato não tem mais tempo de contribuição, porque antigamente você se aposentava com a idade mínima, com a idade de aposentadoria, ou então você tinha 30 anos para mulheres e 35 anos para homens, o tempo de contribuição. Agora é uma regra única para homens e mulheres, ou seja, é a idade, 65 anos para homens, 62 anos para mulheres. O tempo de contribuição, ele passa a contar 60% a partir de 15 anos, mas essa é uma regra que ainda precisa ser aprimorada na própria transição e em função de cada caso. O fato é que existem leituras que podem ajudar as pessoas a tirar ideias que são importantes, que são interessantes para o contexto. Eu vou sugerir aqui o material dos blogueiros do Sistema Globo, do G1, do próprio jornal O Globo, na página da internet. Nós fizemos um apanhado de muito material também na própria página do Senado e vimos que lá existem explicações extremamente elucidativas e que podem ajudar as pessoas a entender melhor. Eu fiz um resumo na minha página na internet, tonyrodrigues.com.br. O que a gente precisa saber sobre a reforma da Previdência. Dá uma olhada lá e você vai ver que existem 4 regras para trabalhadores da iniciativa privada e 2 regras para servidores do poder público, notadamente servidores no âmbito federal, porque a reforma previdenciária ela não atingiu os estados. Esses destaques que serão votados na quinta-feira, eles dizem respeito exatamente à parte que toca sobre o interesse dos estados. No relativo à votação propriamente dita, a bancada do Piauí no Senado votou a favor. Os 3 senadores, Elmano Ferreira, Ciro Nogueira e Marcelo Castro, votaram a favor da reforma da Previdência.
de modo que realmente a reforma passa a entrar em vigor quando receber a sanção presidencial. O texto agora será encaminhado para o presidente da República, que vai analisar se tem algum veto ou não e, em seguida, sancionar o texto no todo ou em parte. E aí ele passa a valer imediatamente, porque se trata de um assunto prioritário que pretende economizar para o Brasil cerca de 800 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Com relação ao senador Aécio Neves, é interessante observar que ele está envolvido em mais uma das suas situações de risco, vamos colocar assim. Foi encontrado um montante de 130 mil reais numa conta do senador no exterior e, por conta disso, o Ministério Público apresentou contra ele uma denúncia por corrupção, evidentemente, e ele se defende dizendo que não se pode considerar esse valor um valor importante demais, tendo em vista que se saqueou bilhões de reais da República Brasileira durante os governos do PT. Não é assim, não. A corrupção, ela não deixa de ser corrupção em função do valor que você roubou, do valor que você recebeu indevidamente. Então, se você exerce uma função pública, tem a obrigação de pregar o que é correto, de pregar o que é ético, e não de ficar se defendendo com filigranas jurídicas. Se a conta é ilegal por conta de ato de corrupção do senador, ela é ilegal. Não importa o montante, se foi 30 mil, 130 mil, ou se foram 120 bilhões de reais, como na época de Lula e Dilma, e ainda se fala também em 500 bilhões do BNDES que foram entregues para elementos do tipo de Eike Batista, do tipo dos irmãos Cara de Pau, Wesley e Joesley, esses aí lá da JIS e JBS. Pois bem, a CPI do BNDES resolveu não indiciar os maiores responsáveis, que são exatamente Lula e Dilma. A história, não, eles não sabiam, que não sabiam, eles sabiam mais do que todo mundo. Isso aí chama-se domínio do fato. O problema é que tanto Lula quanto Dilma possuem um grande séquito junto às câmaras a baixa e alta do país, ou seja, a Câmara dos Deputados e ao Senado da República. São pessoas que trabalham dia, noite e madrugada para tentar isentar esses dois violadores da lei, violadores da ordem pública, que são exatamente o senhor Lula e a senhora Dilma Rousseff. Então é lamentável essa postura da CPI do BNDES. Mas estava falando sobre o Senado, o deputado Aécio Neves, eu falei senador e estou me corrigindo agora, na verdade hoje ele é deputado federal. Ele alega, não é que não, porque ora no governo do PT foram tantos bilhões. E aí também um outro erro da CPI do BNDES em não indiciá-los pelas responsabilidades praticadas no exercício dos mandatos de presidente da República, tanto ele quanto ela. Isso é uma lástima, tá? Chico Paulo, como diria meu querido amigo Deoclésio Dantas. E aí tem gente que diz, olha, no tempo do Lula a gente era feliz e não sabia. Olha, só se for você. Porque as pessoas que tinham consciência, tem que se apaixona por político, e o Petrônio Portela, que foi um dos maiores políticos brasileiros, ele era aqui do Piauí, ele dizia o seguinte, paixão de política é pior do que paixão de amor. Paixão de paixão mesmo, de amor. O sentimento do homem e da mulher. Ele, quando toma de conta do indivíduo, faz o pai brigar com o filho brigar com a mãe, os irmãos brigarem entre si, cunhado com o cunhado, né? Tem gente que gosta, quer bem a cunhado, mas na política não tem isso não. Era o que dizia o Petrônio Portela. É o mesmo caso aí desse Lula. As pessoas não têm noção do tamanho do mal que esse animal fez para o Brasil. É o seguinte, esse sujeito, desculpe a expressão, eu retiro a expressão animal e peço desculpas, o sujeito, elemento Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né? No tempo do Lula, nós tínhamos 67 mil assassinatos por ano. 67 mil mortes violentas por ano. É pouco para você? No tempo do Lula, nós tínhamos 70 mil acidentes de trânsito nas rodovias federais do país, com mortes, 70 mil mortes provocadas por acidentes de trânsito. Todo ano. É pouco para você, meu irmão. Juntando mortes nas rodovias, no trânsito, mortes violentas, homicídios, nós temos 135 mil mortes por ano. Isso é mais do que qualquer guerra que esteja em curso no momento no planeta.
O Brasil se tornou o paraíso da criminalidade, porque o exemplo que vinha da presidência da República era o pior possível. Nós tivemos como resultado disso o crescimento de siglas do crime, como o PCC, como o Comando Vermelho, que é o CV, a facção do Norte, que tomavam de conta e ainda tomam, em parte, dos presídios brasileiros, tanto estaduais quanto federais, entendeu? Até o Fernandinho Beiramar e o Marcola eram mandarins do Brasil, com o tráfico tomando de conta da vida das nossas cidades. Olha aí a situação dos nossos jovens envolvidos pelo tráfico de drogas, viciados em crack, uma parte considerável da juventude brasileira perdida, a juventude perdida em função da era Lula. No tempo de Lula, o que nós tivemos foi o predomínio da criminalidade, e isso é muito ruim, porque com a criminalidade, não apenas a corrupção, mas a criminalidade violenta, essa que tira a vida em função do tráfico de drogas, em função da apropriação indevida do patrimônio alheio, o roubo. As pessoas hoje elas vivem inseguras, porque vai ser muito difícil recuperar esse momento de tranquilidade que o país tanto precisa, com as pessoas indo para as suas faculdades à noite, principalmente as mulheres, com a certeza de serem atacadas. Isso não é só em grandes cidades, não, também nas pequenas cidades brasileiras. E mais um exemplo da corrupção da era Lula, estão aí os senhores Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, efetivamente condenados por aqueles 51 milhões que foram encontrados no apartamento lá em Salvador, na Bahia. Mas é interessante observar que as pessoas dirão, mas não era mais o Lula o presidente. Sim, mas ele foi ministro, foi do Lula. E tão cara de pau era o Gedel Vieira Lima, que depois foi ser ministro também do Temer. Por quê? Porque era um consórcio criminoso que dominava esse Brasil, que dominava esse país. E que as pessoas não querem simplesmente enxergar. Eu falei no vídeo de ontem sobre a quantidade de acidentes de trânsito com as motos que foram compradas pelo crédito facilitado na era Lula. Agora eu vou falar sobre os carros. Muitos carros adquiridos você comprava pelo financiamento dos bancos que ganharam trilhões com as facilidades implementadas pelo governo de Lula e Dilma, e as pessoas pagavam esses valores. Como? Porque você simplesmente comprava um carro e pagava 2 ou 3 pelo sistema de financiamento da época. Pagava 2 ou 3 carros a perder de vista. E muitas vezes nem tinha condição de pagar. Começava e não terminava, tinha que entregar o veículo porque não tinha condições de pagar devido aos juros altos implementados na época, que disfarçavam a mídia sensacionalista e entreguista do nosso país. Porque é para isso que serve a mídia institucionalizada no Brasil. Bendita a hora em que surgiram as redes sociais, em que surgiu o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais de um modo geral, para permitir que pessoas como eu e como você tenham acesso às informações verdadeiras, porque nesse tempo do Lula, nem isso, todas as grandes emissoras corrompidas pelo dinheiro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Como acontece nos estados, como acontece, por exemplo, aqui no estado do Piauí, em que os jornalistas eles não se obrigam, eles fazem porque querem, porque existe uma alternativa para se falar a verdade, para ser verdadeiro nesse país, nessa região Nordeste e nesse estado do Piauí, ainda infelicitado pelos governos do PT. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou, deixa o seu vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.